Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bué Fácil. E hoje vamos falar sobre quantidade de movimento, que é uma grandeza física vetorial que mede a rapidez com que um corpo se move. E em física, nós vamos ouvir falar muito de quantidade de movimento, principalmente quando se trata da interação entre dois corpos, em que um está em movimento, pelo menos um tem que estar em movimento, ou adquira movimento mais tarde. E como eu já disse, ela é uma grandeza física vetorial, ou seja, com uma direção e um sentido. E a quantidade de movimento é igual à massa do corpo multiplicado pela velocidade com que o mesmo se move, né? Então, e alguns livros vocês vão encontrar representado pela letra P, em outros livros representado pela letra Q, mas eu vou aqui representar pela letra P. Então temos que quantidade de movimento é igual a massa multiplicado pela sua velocidade. Como sabemos, né? A massa é um escalar, ou seja, não tem direção nem sentido, tem apenas um valor. E a velocidade é um vetor, ou seja, tem uma direção e um sentido. Então, qual será a direção e sentido do vetor quantidade de movimento? Já que falamos aqui que ele é um vetor. Então, a quantidade de movimento terá a mesma direção e sentido da velocidade. Terá a mesma direção e sentido da velocidade. Como é que vemos isso? Por exemplo, se tivermos uma pessoa a se movimentar aqui com uma velocidade para esse lado, com esta direção, ou com uma velocidade para esta direção, as velocidades têm direções diferentes, logo vamos obter resultado diferente. E em física, normalmente adota-se que para a direita a velocidade é positiva e para a esquerda a velocidade é negativa. Mas isso depende de cada um. Você pode adotar que para a direita é negativo e para a esquerda é positivo, sem nenhum problema. Então, sim, sem esquecer que a quantidade de movimento é uma grandeza que mede a rapidez com que o corpo se move. E por isso só depende da sua massa e da sua velocidade. Quanto maior for a massa do corpo, obviamente maior será a sua quantidade de movimento. Podemos ver aqui um exemplozinho. Se tivermos que a massa desse corpo for de 80 kg, e ele estiver a se movimentar com uma velocidade para a direita de 10 km por segundo, qual será a sua quantidade de movimento? Será, como já vimos, massa pela sua velocidade. Isso vai nos dar 80 kg vezes 10 metros por segundo. Isso vai nos dar 800 kg metros por segundo. E assim aproveitamos já para saber também qual é a unidade internacional da quantidade de movimento, que é o quilogramas metros por segundo. Então é isso, basicamente, o que temos para falar sobre quantidade de movimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, põe like e não se esqueçam de compartilhar. E nos vemos na próxima aula.